Olá, turma 110, tudo bem com vocês? A gente praticamente nem se falou, né? Foi só naquele vídeo de apresentação. Eu sei que vocês devem estar com bastante dificuldade, porque vocês nem sequer foram na escola ainda, né? Os primeiros anos ainda não tiveram aula na escola, não tem nem a ideia de turma ainda, né? Vocês são o único primeiro ano que eu tenho todos os terceiros e os segundos da tarde. Então, vocês são os únicos primeiros anos que eu tenho. Eu sempre dei aula para primeiro ano. Estou na escola já há 18 anos. Eu sempre dei aula para primeiros anos. Sempre gostei dos primeiros anos. E eu imagino que vocês devem estar com bastante dificuldade, né? Até para a forma de estudar e tal. Os segundos anos e os terceiros já tiveram aula na escola, né? O segundo ano, pelo menos, no princípio, mas vocês nem isso tiveram. Então, eu preparei um videozinho aqui para a gente conversar um pouquinho, fazer uma revisão geral do que a gente já viu até agora. E antes de começar o assunto do primeiro ano de fato. Então, a gente está falando de biologia, né? Muito bem. O que é biologia? Todos vocês já devem saber, mas biologia é uma ciência que estuda a vida. Então, a gente estuda os seres vivos, correto? Basicamente é isso. Existem vários ramos da biologia. Uma parte que estuda os animais, que é a zoologia. Uma parte que estuda as plantas, que é a botânica. A parte que estuda o material genético, os genes, transmissão das características, que é a genética. Uma parte que estuda o desenvolvimento do embrião, que é a embriologia. Existe a ecologia, a fisiologia, a microbiologia. São ramos dentro dessa ciência maior que a gente chama de biologia, que estuda qualquer coisa relacionada à vida, certo? Então, o primeiro tópico que a gente vem falando desde a primeira aula lá, a gente está falando basicamente de vida e energia. Vida, porque a gente está falando de biologia, correto? Então, a gente falou das características dos seres vivos, o que define um ser vivo, o que diferencia um ser vivo de um ser não vivo, correto? E energia. Por quê? Porque todos os seres vivos dependem de energia para sobreviver. Essa energia, ela vem do Sol. A vida no planeta Terra só existe por causa da luz do Sol e da temperatura também. Mas o que a gente está relacionando aqui é com a luz do Sol, certo? Então essa vida, toda a vida, ela depende direta ou indiretamente da luz do Sol para poder existir, certo? Então a gente viu um esqueminha, eu passei alguns esqueminhas para vocês, a gente fez algumas correções em formato de história em quadrinhos, eu montei aquelas correções, porque eu creio que fica mais fácil de entender, como é que eu posso dizer, didaticamente mais fácil de se absorver, de se entender, do que simplesmente passar um texto corrido. Então a gente tem aqui o que a gente chama de cadeia alimentar. Por que cadeia alimentar? A cadeia é uma sequência de eventos, onde vocês percebem pela seta que a energia ela vai sendo transferida de um elo da cadeia para o outro. Mas na base da cadeia, no princípio da cadeia, eu sempre vou ter um organismo produtor da própria energia, que a gente chama de organismo fotossintetizante. Pode ser uma planta ou pode ser uma alga. Aqui tem uma plantinha, um brotinho, uma plântula de uma espécie qualquer. Essa planta aqui, ela tem a capacidade que nenhum outro animal tem, que é transformar a energia luminosa do Sol em energia química, que é a energia que nos sustenta na forma de alimento. Então, as plantas, ou qualquer ser fotossintetizante, pode ser uma alga, ele consegue transformar a luz do Sol, ele transforma a luz do Sol em a energia, né? A energia luminosa do Sol em energia química para ela se alimentar, na forma basicamente de
carboidrato, de glicose, correto? Por isso que ela é chamada de produtor. E a partir dela, essa energia química é transferida ao longo da cadeia alimentar, ela vai sendo perdida, obviamente, mas ela vai sendo transferida ao longo da cadeia alimentar para os animais, que são chamados de consumidores, porque não têm a capacidade de ser um produtor. Por quê? Porque as plantas têm um negócio que os animais não têm, que é um pigmento fotossintetizante capaz de absorver energia luminosa do sol, chamado clorofila, que é um pigmento verde. Por isso que as folhas são verdes. A gente discutiu isso numa das correções, numa das histórias em quadrinhos atrás aí. Então isso é uma cadeia alimentar. E entende-se que cerca de 10% só da energia que a planta sintetiza para ela, somente 10% passa para o nível seguinte, para o grilo aqui no caso. E somente 10% dos 10% que o grilo absorveu, passa para o sapo, e assim por diante. Por isso que a gente não tem muitos elos na cadeia, porque não teria energia suficiente para sustentar mais organismos aqui, correto? Então, essa é a ideia do que a gente vem falando desde o início do ano. Por isso que a última atividade que a gente fez, na semana anterior, foi sobre luz do sol. Ah, professor, o que tem a ver isso? É uma música do Caetano Veloso, o que tem a ver? Mas aquele trecho fala justamente da importância da luz do sol para as plantas e, consequentemente, para os animais que dependem indiretamente da luz do sol. E aí, nessa semana, eu estou mandando de novo mais uma história em quadrinhos da correção daquela atividade. Mas aquilo tudo tem a ver com esse slide aqui. Ó. Esse slide resume bem o que a gente vem falando até agora de vida e energia, para daí começar a falar do assunto do primeiro ano, que é bioquímica celular, que é mais um ramo da biologia. Aqui eu preparei, como vocês podem perceber ali no planejamento, também tem a explicaçãozinha de como funciona uma questão somatória. Eu quero treinar isso com vocês. Porque quem vai fazer, quem pretende fazer vestibular, vai se dar de frente com isso, né? O vestibular da UFSC, por exemplo, é todo em somatório. Além da redação, algumas questões abertas, mas o vestibular, as questões são basicamente somatório. Aí o que é isso? A gente não pode chegar e ver a primeira vez um somatório quando abrir a prova do vestibular. A gente já tem que ir treinando. Desde o primeiro ano. Eu sempre fiz questão de treinar isso desde o primeiro ano. E não deixar para o terceiro ano. Porque lá no terceiro ano, às vezes, é tarde demais. Então, geralmente, os alunos reclamam muito no primeiro ano, mas lá no terceiro ano, vocês vão me agradecer, certo? Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão, a gente não vai se ater ao conteúdo da questão, mas sim ao mecanismo da questão, e como ela funciona, certo? Porque muito do vestibular não é só eu saber o conteúdo que vai cair na prova, mas é saber fazer prova, é estar treinado para fazer prova. Por isso que é importante a gente treinar a fazer questão. Ah, eu vou errar, não tem importância. Errando, a gente aprende, a gente faz a correção e eu vejo aonde que eu errei. Por isso que é importante eu fazer todas as atividades e principalmente participar das correções. Porque daí eu sei o que eu errei e aonde eu não vou errar mais, certo? Se eu não faço atividade e participo só da correção, eu não sei a dúvida que eu tenho, eu não sei nem se eu tenho dúvida, quanto mais como é que eu vou consertar, certo? Então, independente se eu faço ou erro, se eu erro ou acerto, o importante é participar da correção sempre, porque a correção é que vai fixar o conteúdo na nossa cabeça. Mas nesse caso aqui, não é o conteúdo que vem ao caso, e sim o mecanismo da questão. Isso aqui é um tipo de questão que a gente chama de questão objetiva. Na questão objetiva, eu tenho geralmente 5 alternativas. A, B, C, D, E. E só uma delas está correta. Então, eu vou ler a questão, vou ler as alternativas, certo? E depois eu leio a questão de novo. Porque daí, quando eu leio pela segunda vez, eu já estou familiarizado com o que ele quer que eu saiba. Porque quando eu leio as alternativas, eu já sei a intenção que ele está dando no enunciado. Então, eu leio o enunciado uma vez para me familiarizar com as palavras. Depois eu olho as alternativas
e volto no enunciado e leio de novo. Ao ler de novo, eu já estou com um olhar mais ativo, um olhar mais direcionado para o que ele quer que eu saiba. E aí, uma delas vai estar correta. E eu assinalo, certo? Agora, numa questão somatório, percebam que somatório vem de soma, correto? Então, tem que ter números. Eu não posso somar A, B, C, D, E, mas eu somo números. Então, nessa questão aqui, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, se não me engano, está falando sobre a folha, parará, parará, parará. Aí não tem A, B, C, D, E, mas tem. Não sei se vocês estão percebendo aí, mas tem 01, 02, 04, 08, 16. Pode ter mais. Mas nesse caso aqui ele tem 01, 02, 04, 08 e 16. Aqui, a grande diferença é que eu posso ter mais de uma alternativa correta. Nesse caso, imaginem, fazendo de conta, eu não estou nem lendo a questão, mas é o mecanismo que nos interessa. Por exemplo, imaginem que a questão 01, a alternativa, né? 01 e a 02 são as corretas. Então, essa questão aqui, ela valeria 2 pontos dentro de uma prova, porque ela tem 2 acertos. E aí eu vou assinalar 01 e 02. Daí ele pede embaixo, ó, a soma das alternativas corretas. O que eu vou botar aqui? 03, porque eu assinalei a 01 e a 02. Quando eu assinalo uma errada anula uma certa. Então, se eu assinalar a 01, a 02 e a 04 anula uma e eu fico com um ponto da questão. E se eu assinalei a 01, 02, 04, 08, duas erradas anulam duas certas. Então, eu não ganho ponto nenhum nessa questão, certo? Por que eles fazem isso? Para evitar o chute. A probabilidade de eu acertar uma questão dessa inteira, porque ela tem parcial, né? Tem 3 acertos. Eu só assinalei um. Eu ganho um dos 3. Tem 3 acertos. Eu só assinalei 2 dos 3. Eu ganho 2 acertos. Se eu assinalei os 3, eu ganho os 3 acertos. Então, tem parcial. Tem acerto parcial. Mas para evitar o chute, a probabilidade de eu acertar uma questão dessa inteira chutando é bem pequena. Diferente de uma questão objetiva, que eu já saio com 20% de probabilidade de acertar sem precisar saber ler. Basta saber fazer uma bolinha em cima da letra, da alternativa, eu já tenho 20% de chance de acertar, porque uma das 5 vai estar certa. Aqui eu não sei se é uma que está certa, se são 2, se são 3, se são 4, se são todas, certo? Então, esse tipo de questão, ela é muito mais inteligente, porque ela exige muito mais conhecimento do aluno, certo? Tem um outro exemplo, essa aqui é da prova da UFSC, vestibular de 99. Faz muito tempo. Fala sobre mitose e meiose, que são os tipos de divisão celular que a gente vai ver no final do primeiro ano. Ou, se não der tempo, porque esse remoto vai o ensino híbrido, ele vai nos tirar bastante tempo, né? E sem tempo a gente não consegue dar todo o conteúdo que a gente precisa. Na série. Se não der, a gente vai ver isso no início do segundo ano, não tem problema. Mas é um assunto que a gente vê e cai no vestibular. Cai até hoje no vestibular da UFSC. Divisão celular, mitose e meiose. Daí ele fala que a mitose é um tipo de divisão celular equacional, fala da meiose, fala do número de cromossomos e tal. Aí, eu acho que a 16 e a 4 estão corretas. Notem que essa daqui, ó, não tem só até 16, vai até 64. 01, 02, 04, 08, 17, 32, 64. Notem que dobra o valor da alternativa de uma questão para outra. Ele dobra, ele não é 1, 2, 3, 4, 5. Por que isso? Para evitar que, ao assinalar alternativas diferentes, eu tenha o mesmo resultado. Por exemplo, se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se eu colocar 3 aqui como resultado final, o cara que vai corrigir a prova, ele não sabe se você assinalou a 01 e a 02, que dá 3, ou você teria assinalado a 03, que também dá 3. Então, para evitar esse tipo de problema, eu assinalo a 01, eu dobro, né, o valor de cada questão, 01, 02, 04, 08, 16, 32, 64. Nesse caso, imagina que a 16, a 4 e a 2 estão corretas.
Então, ela valeria 3 pontos e a resposta correta aqui seria 22. 16, o 4 e 2. Ah, eu coloquei 20. Por que eu coloquei 20? Porque eu não assinalei a 2. Mas eu ganhei os 2 pontos que a questão vale. Ah, se eu assinalei 3 certas e 3 erradas, não ganho nada. Se eu assinalei 3 certas e 2 erradas, eu ganho um acerto ainda, um ponto ainda. Correto? Então, esse é o mecanismo de uma questão somatória. Então, lembre-se, leiam o enunciado, só para se familiarizar com as palavras e com o conteúdo. Depois, leiam as alternativas, volta no enunciado e lê a alternativa com muito mais carinho agora, sabendo se eu vou assinalar ou não. E numa prova que não seja virtual, eu tenho que assinalar, faz a lápis. Coloca lápis do lado, depois volta de novo. Vai, esse aqui eu tenho certeza. Passa a caneta. Só quando tiver certeza, passa a caneta. Outra coisa, ó, quando ele fala aqui, ó, assinale a ou as proposições. Então, pode ser uma correta ou pode ser várias. Pode ser só uma, pode ser duas, pode ser três, podem ser todas, correto? Então, cuidado com isso. E outra coisa aqui, ó, assinale as verdadeiras. Ele pode pedir as falsas. Ele pode pedir as corretas. Ele pode pedir as incorretas. Então, muita atenção na hora de resolver uma questão numa prova é tão importante quanto eu ter estudado para ir fazer essa prova. Que não adianta eu saber todo o conteúdo sobre mitose e meiose, chegar na prova, ele pede para marcar as falsas e eu marco as verdadeiras. Não me adianta nada. Então, a atenção é tão importante quanto eu saber o conteúdo e ter estudado para a prova, certo? Aqui um outro exemplo, uma tirinha da Mafalda também, uma prova do vestibular da UFSC, que foi de 2004, se não me engano. Ele bota um quadrinho e, baseado no quadrinho, ele fala sobre o material genético, que é assunto do primeiro ano. A gente vai falar isso mais para o final do ano. A gente vai começar a falar agora sobre bioquímica celular nas aulas mais para frente. Então, percebam que o conteúdo do primeiro ano é bioquímica celular, ou seja, a gente vai falar sobre célula. Mas isso fica para um próximo vídeo, para uma próxima aula. Espero que tudo esteja bem para a gente poder voltar ao ensino presencial, ao modo híbrido, pelo menos, né? Mas, por enquanto, isso ainda não é possível. Então, espero que eu tenha ajudado vocês a entender. Aqui também mais uma que vai até o 64, e aqui embaixo um quadradinho para colocar a soma daquilo que eu assinalei. Correto? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, mandem um e-mail, certo? Mandem um e-mail. É difícil a mensagem pelo aplicativo, pelo Google Classroom, ele não atualiza, ele mistura tudo, ele não filtra. Às vezes diz que tem uma mensagem para você, você clica na mensagem, quando abre a atividade para você ler a mensagem, ela está em branco, não tem nada. Então manda um e-mail. Manda um e-mail, eu vou escrever o e-mail aqui, ó, para não dizer que eu não falei das flores. O e-mail é esse aqui, ó. Mande um e-mail, 358 359 profe.sed.sc.gov.br. Vou tirar isso aqui daqui, deixar isso aqui bem grande para vocês verem. Ó, 358-359, prof.sed.sc.gov.br. Manda um e-mail rapidinho, eu respondo para vocês. É bem rápido. A mensagem pelo aplicativo pode demorar porque é difícil ela chegar para nós. A não ser que eu fique buscando. Eu tenho 20 turmas. 35 alunos por turma. Imagina quanto tempo por mensagem para ver se tem. Então manda um e-mail que eu respondo na hora. A não ser que seja um sábado ou domingo, porque daí ninguém é de ferro, né? Mas, minha gente, é isso. Agradeço. Qualquer dúvida, pode perguntar. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender, de modo geral, sobre o que a gente está falando, né? Sobre vida e energia, nesse princípio, assim. E
ajudado a entender o mecanismo de uma questão somatória, certo? Porque vai ser bem importante lá na frente, certo? Então, qualquer dúvida, perguntem e era isso. Fiquem com Deus. Aquele abraço.